Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. A mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano segue a mesma linha dos anos anteriores, nos apresentando ações. Em 2021, ir e ver, e 2022, escutar. Neste ano somos convidados a falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. E esse é o tema do nosso Ponto 3 de hoje. E em 2023, o Dia Mundial das Comunicações Sociais será celebrado em 21 de maio. O Santo Padre convida a todos a ir contra a maré, deixando de lado as polarizações e debates exasperados, para vivenciar e comunicar o amor aos irmãos. Amare la verità vuol dire non solo affermare, ma vivere la verità, testimoniarla con il proprio lavoro. Vivere e lavorare dunque con coerenza rispetto alle parole che si utilizzano per un articolo di giornale o un servizio televisivo. La questione qui non è essere o non essere un credente. La questione qui è essere o non essere onesto con se stesso e con gli altri. E para aprofundarmos nessa temática, eu recebo, direto de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o coordenador geral da Pastoral da Comunicação do Brasil, a PASCOM Brasil, e ex-apresentador aqui do Ponto 3, Marcos Túlios. Bem-vindo. Muito obrigado, irmão Diego. Uma alegria estar aqui com você e com quem nos acompanha para partilhar sobre esse tema que é muito caro e, nesse ano, uma mensagem muito preciosa do Papa Francisco aos comunicadores. Obrigado, muito bem-vindo, muito bom falar com você mais uma vez e também conosco, de São Paulo, capital, a religiosa paulina, irmã Helena Coraza, jornalista, doutora em comunicação. Muito bom recebê-la mais uma vez aqui no Ponto 3, irmã Helena. Obrigada pelo convite, irmão Diego, uma grande alegria estar com você, com todos que nos acompanham, ainda mais para essa temática tão interessante e importante para os dias de hoje. Pois é, irmã Helena, eu começo com a pergunta que é uma provocação, porque a gente recordou aqui o itinerário das últimas mensagens feitas pelo Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações, e nesse ano ele fala falar com o coração. Hoje em dia a comunicação está muito bruta, o pessoal está falando mais com o fígado, irmã Helena? Pois é, as pessoas hoje... Outro dia uma professora me disse que mesmo os alunos dela, ela percebe que eles estão, todo mundo à flor da pele, como parece que está tudo à flor da pele. Então, é uma chamada. O Papa Francisco, ele trabalha muito, eu admiro muito essa linguagem visual do Papa Francisco, esta capacidade que ele tem de unir o cotidiano com as responsabilidades dos veículos de comunicação. Ele vai falando do dia a dia, ele vai falando de que é preciso pregar a verdade, que é preciso falar com o coração, mas que também é preciso ser muito firme, muito honesto, a gente ter. Então, é muito, muito importante falar com o coração, e eu acredito que hoje em dia nós temos que, essa chamada do Papa nos leva a pensar na nossa comunicação. Eu, como me comunico? Como são os meus sentimentos em relação a mim mesmo, às outras pessoas, aos acontecimentos, às vezes um aborrecimento que eu tive, não elaborei, e aí eu descarrego na outra pessoa. Nós estamos num tempo bastante difícil, em que, de fato, parece que os nervos estão à flor da pele, e qualquer um não tem muito pudor em dizer o que pensa diante das pessoas, mas sobretudo nas redes sociais. Exatamente, ainda mais nesse momento em que a gente está aí debatendo a própria legislação desse ambiente virtual
a gente pensa que não precisa ter responsabilidade no que fala, mas a verdade, tudo aquilo que a gente fala tem consequência no outro. Então, essa responsabilidade, eu creio que essa reflexão do Dia Mundial das Comunicações nos ajuda a ter essa consciência. Aquilo que eu falo tem reflexo no outro, tem que ter responsabilidade, mesmo aquilo que é postado nas redes sociais. Aproveito até para dizer que você pode comentar o assunto desse programa usando a hashtag #3 e pode falar aí o que você tem compartilhado, falado, como tem sido a sua comunicação com as outras pessoas, também na dinâmica dos meios de das redes sociais, né, das mídias digitais. Marcos Túlio, agora, como é que poderíamos, num momento de ânimos tão acirrados, falar com o coração? Será que a boca fala do que o coração está cheio, né? Como é que a gente fala com o coração, mas fala com amor? Eis um grande desafio, porque quando a gente olha para o acento que o Papa Francisco dá, né, o coração, tanto na mensagem da escuta em 2022, quanto da fala neste ano de 2023, porque o coração ele pode estar cheio de coisas boas ou de coisas ruins, depende daquilo que a gente quer comunicar e depende daquilo que a gente guarda nele. Mas a proposta do Papa é exatamente o comunicar cordialmente, mas comunicar as coisas boas. E aí eu acredito que nós temos um caminho, um itinerário que ele coloca para nós, que para essa comunicação amável, que não é apenas uma comunicação boazinha, algo apenas assim, água com açúcar, algo muito dócil, mas que seja uma comunicação fruto de uma escolha de vida e de uma conversão interior. Então ela deve estar repleta de mansidão, de ternura e de paciência. Acho que quando o Papa coloca essa dimensão da paciência, do não se exasperar, a paciência é uma virtude que está em extinção no nosso tempo, né? A gente vive numa era, num tempo muito apressado, as pessoas querem tudo para ontem, numa velocidade muito grande. E aí o comunicar com o coração, ele exige de nós exatamente recompassar o nosso ritmo. Talvez diminuir um pouco dessa velocidade, dessa pressa nossa em comunicar, para pensar primeiro, olhar para o outro, dar atenção ao outro que está à minha frente, com mansidão, com ternura e com humanidade. Ele, inclusive, evoca um exemplo muito bonito e sobre quem ele escreve bastante nessa mensagem, que é São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, que cultivava esse dom no seu cotidiano. As narrativas sobre São Francisco de Sales nos dão conta de que ele buscava viver essa mansidão, inclusive para tecer a comunicação com um surdo. Ele também é padroeiro dos surdos. Então eu penso que essa comunicação cordial, esse caminho que nós devemos fazer, é primeiramente um caminho interior, voltar para o coração e depois fazer o caminho reverso para viver essa comunicação com o outro de maneira paciente, de maneira harmoniosa, mansa, terna e humana. Eu estou aqui com dois estudiosos do mundo da comunicação, da dinâmica da comunicação, né? Que é muito mais que tecnologia, a gente sabe disso, é uma dimensão humana. Então é um privilégio para a gente aprender tudo a respeito desse ambiente da comunicação, como eu disse, que vai além da tecnologia. Irmã Helena, para a gente poder comunicar, a gente tem que saber escutar. O que as pessoas hoje precisam aprender ou assimilar diante da correria que a gente vive ou das tantas possibilidades que a tecnologia nos oferece, mas para que a gente cresça na capacidade de escutar antes de falar? Então, é uma arte, né? Escutar é uma arte porque nós sempre temos na cabeça o que responder ao outro antes mesmo que ele termine de falar. Isso acontece comigo, acontece com... A gente já parece que intuiu o que a pessoa vai falar, então começa a responder, e às vezes a pessoa diz assim, deixa eu terminar. Então, eu vejo assim, de fato, que a comunicação que o Papa nos chama a atenção é muito essa comunicação da gente mesmo. E eu tenho, assim, refletido bastante quando a gente também dá cursos,
o que me possibilita a me manter tranquilo. Naturalmente que é o cuidado de si. Nós, comunicadores, sabemos que você está um pouco nervosa, respira fundo, vai. E eu brinco dizendo assim que hoje a gente tem que ficar muito dentro de casa, dentro deste corpo, dentro da minha mente, porque a nossa mente passeia, ela corre. E nós somos muito levados no dia a dia em tudo para sair de nós, estar fora de nós mesmos. Eu estou preocupada com isso, estou com aquilo, nossa, agora eu tenho mais algo a fazer. Então, você não vive o momento presente e isso acontece, e aí acontecem até acidentes, falando bem simples do dia a dia para nós, que, você pode cair, você pode tropeçar, aí porque você não está dentro de casa. É muito interessante isso. E eu percebo que esse exercício de estar dentro de casa, de também deixar as coisas um pouco previstas, organizadas, nos ajuda a ter aquele ritmo que o Marcos Túlio falava, a desacelerar um pouco. No meu grupo de pesquisa, nós estamos trabalhando muito até a desaceleração. A quem interessa a aceleração? Eu não sou uma máquina, mas eu tenho que dar conta, às vezes eu tenho que responder como se eu fosse uma máquina, e sempre com perfeição, a gente não se permite errar, Então, eu penso que é um exercício contínuo, é aprender cada dia, porque nós nunca somos os mesmos, não é porque estudamos a comunicação que sempre a praticamos de forma, nós somos humanos, um dia eu estou ótima, outro dia não estou tão bem de saúde, ou estou com outras preocupações, outro contratempo, não estou com a mesma energia. Então, a gente se perceber, se conhecer, eu penso que nos ajuda. Cuidando de mim, eu também vou procurar ter consideração para com o outro. E aquele exercício contínuo da presença a si mesmo para também estar presente ao outro. Olhar a comunicação de lá para cá. O que a pessoa está querendo, às vezes, me dizer para além das palavras. Porque se nós prestamos atenção no gestual, na postura corporal, as pessoas sempre, nós nos expressamos muitas vezes muito mais com o nosso semblante, com a nossa gestualidade, do que até com a verbalização, sobretudo de sentimentos. Quero até, nessa linha da escuta, o Marcos Túlio apresenta um programa muito bom, Igreja Sinodal, que tem nos ajudado a acompanhar esse processo de reflexão da igreja, de escuta, de escuta sinodal. E há um trecho da mensagem do Papa, quando ele fala da importância dessa escuta dentro da igreja, Marcos Túlio, que ele diz isso: o Papa sonha uma comunicação que coloque no centro a relação com Deus e com o próximo, especialmente o mais necessitado, e esteja mais preocupado em acender o fogo da fé do que em preservar as cinzas de uma identidade autorreferencial. É isso que a irmã disse, A coragem de sair de dentro da própria segurança e se abrir para a necessidade do outro, os desafios que o mundo apresenta hoje, Marcos? É por aí? Eu acredito muito que esse é o caminho, e é muito bom ouvir a irmã Helena, que é uma grande referência para nós, trazendo esse exercício interior de conversão, e ele é muito necessário nesse caminho sinodal. E para que haja essa escuta recíproca, esse falar no estilo sinodal, e para que a gente não fique apenas remoendo as cinzas, olhando para o espelho o tempo todo, nós precisamos realmente de nos renovar e de nos aproximar uns dos outros. Na primeira mensagem para o Dia Mundial das Comunicações, no seu pontificado, em 2014, o Papa Francisco fala da cultura do encontro, e ele traz ali a parábola do bom samaritano, que ele fala assim: essa é a parábola do comunicador, é o modelo do comunicador, porque mostra essa dinâmica da proximidade.
E aí eu acredito que essa necessária conversão que nós precisamos fazer na nossa forma de escutar, de chegar perto do outro, de falar com amabilidade, com ternura, com a devida paciência, ela só acontece quando nós damos essa possibilidade de nos aproximar do outro. Não só esperar que ele venha até nós, mas que nós também façamos este movimento de ir até o outro. A própria parábola do bom samaritano já traz isso bem claro. É preciso sair do conforto da nossa estrada para ver quem está à beira do caminho, para ver quem está caído. Então, eu acredito muito que este princípio ele é necessário, é válido e ele é muito oportuno nestes tempos para nós na comunicação, de buscar essa proximidade, de gerar envolvimento e de retecer as nossas relações que às vezes foram tão destruídas por conta, primeiramente, de uma pandemia. Nós não podemos ignorar esse fato que a humanidade inteira sentiu. Esse ambiente de confronto direto, né? As pessoas vivem, me parece que num permanente estado de tensão, armadas o tempo todo para combater, para sempre dar uma resposta de pronto e sem assimilar verdadeiramente o que o outro está dizendo. Então, eu acredito que neste processo, né, e aí a gente pode trazer muito bem para o nosso campo da comunicação, que não é só o meio, não é só a técnica, a tecnologia, mas a comunicação se dá nos processos, né, nessa construção, nas relações. Nós, então, vamos construindo isso de maneira conjunta, caminhar junto e, claro, caminhar junto exige de nós comunicar junto. Agora eu quero ouvi-los a respeito, inclusive, do tema que está em debate agora no Congresso Nacional, que é o projeto de lei das fake news. Podemos fazer alguma relação entre o tema da mensagem do Papa Francisco, proposto agora, com esse dilema que se vive hoje? Porque se fala que vai se tirar a liberdade de expressão das pessoas, mas, por outro lado, eu penso que nós estamos numa era em que as pessoas pensam que é bonito falar coisa feia também. Irmã Helena, qual que é a sua posição a respeito desse projeto de lei e como essa reflexão que o Papa nos traz pode ter algum envolvimento nessa discussão? Então, eu acho que é muito complexa essa discussão, mas vamos ao centro da questão. O Papa pede para colocar o ser humano como centro. O que é que está o centro de interesses das grandes corporações, das big techs, objeto deste projeto de lei? É o mercado que está no centro a qualquer custo, sem respeitar valores éticos. Não vamos nem falar de moral, vamos falar de ética. O Papa nos chama aqui à verdade, a sermos pessoas verdadeiras, a pessoas que testemunham. Nós estamos sendo, digamos assim, vítimas de um processo. Então, o grande problema é que no centro está o mercado do capital financeiro internacional, que não respeita sequer a Constituição, as leis do país, em nada. Portanto, precisa, sim, colocar alguns limites. Está ficando tudo muito naturalizado. Aliás, há bastante tempo essa discussão nós fizemos, inclusive, com as TVs católicas, há alguns anos, quando eu ainda era presidente da Signis, sobre a questão da radiodifusão e das telecomunicações. Mas nós temos aí não só as telecomunicações, mas as grandes corporações que detêm mais de 90% de todas as informações nossas, dos cidadãos, né? Então, eu sou favorável. Nós somos diversas organizações católicas que fizemos uma carta apoiando, entre elas Signis Brasil, Observatório de Comunicação, que eu estou também fazendo parte, e outros grupos. Nós somos favoráveis, sim, porque preservamos os princípios éticos, os valores, e não queremos que o mercado prevaleça. Ele já está no centro, mas que se coloque um limite, sim. A pessoa não pode ser deixada de lado
ou pode ser colocada em segundo plano e colocar o capital ou o dinheiro, o lucro, à frente da pessoa. Marcos Túlio. Eu também sou plenamente de acordo, né? Endosso aí o que a irmã Helena trouxe para nós e acho que a mensagem ela já diz isso de maneira muito clara já no tema. O Papa coloca falar com o coração, mas não é falar com o coração de qualquer modo, é testemunhando a verdade no amor. E acredito, né, eu sempre gosto de dizer isso quando falo da verdade, quando estamos refletindo sobre fake news, enfim, que para o cristão a verdade ela não é só um compromisso ético, um compromisso moral, mas ela é um compromisso decorrente do seu batismo. Aquele que traz a marca de Cristo, porque Cristo, que é caminho, verdade e vida, conforme está narrado no Evangelho de São João, ele nos chama a viver esse compromisso junto com ele. Então, o Papa toca nesse ponto aqui, não é a primeira vez também. O Papa Francisco, em 2018, dedicou uma mensagem exclusivamente para refletir sobre esse dilema da desinformação e da produção das fake news, né? O tema da mensagem foi fake news e jornalismo de paz, a verdade vos tornará livres. Então, eu acredito que sim, é preciso que haja um processo de responsabilização, é preciso que haja transparência e a regulação. A regulação não é um cerceamento da liberdade, e nós, enquanto seres religiosos, e aqui nesse debate também iluminados pela fé, né? Ou seja, o que o projeto visa não é cercear uma liberdade religiosa, isso está garantido pela Constituição. A liberdade de expressão também está garantida pela Constituição. O que é preciso é clareza dessas big techs que, como a irmã Helena trouxe, dominam essa fatia significativa do mercado e têm o lucro como seu principal objetivo, que elas possam, então, responder por esses atos que às vezes acontecem, responder à sua medida, né? Então é preciso que haja essa regulação e que haja um grande envolvimento, acho que assim, é preciso de um grande pacto de diversos entes sociais, além do Estado, né, dos poderes públicos, das entidades de comunicação e outros, para que faça isso realmente acontecer. Então é preciso envolver todos e, claro, criar mais um organismo, criar uma lei só não é suficiente. Nós precisamos que haja um processo de educação, né, educomunicação, e eu nem me atrevo a falar de educomunicação aqui, dividindo esse espaço com a irmã Helena, que é uma grande especialista, mas é preciso que haja esse processo de educação midiática para que as pessoas também possam fazer esse processo de compreensão e uma não só boa utilização, né, mas que elas possam realmente habitar nesse ambiente de maneira mais pacífica, de maneira responsável. Marcos Túlio não quer falar de educomunicação porque está aqui a irmã Helena, que vai nos ajudar nisso. Irmã Helena, e 1 minuto. Como é que a gente fala com o coração, com humildade, mansidão, paciência, com quem pensa diferente da gente? Então, eu acho que a gente escuta e a gente não precisa revidar. A gente nem sempre, eu convivo com pessoas que pensam diferente. A gente mantém a própria postura, eu acredito, sobretudo no essencial. Eu acho que a gente não pode abrir mão de valores essenciais. No que é acidental, a gente pode concordar. E, sobretudo, promover, eu acho, ser pessoa de paz. Trabalhar por uma comunicação, uma cultura de paz, não só na mídia, em todos os momentos. Ser pessoas de paz. Então, que as minhas atitudes possam ser promotoras de paz e não atitudes agressivas. Muito importante o que a irmã Helena nos disse e fica aí de educação simples, prática, para inclusive a nossa atuação, não só nas redes sociais, mas também na nossa comunicação no tete-a-tete, no dia a dia. Comunicar cordialmente, comunicação amável, comunicação responsável, fruto de um compromisso pessoal, comunitário, social com o bem comum. Para isso, a gente tem que desacelerar.
pegar um outro ritmo. Calma, calma para escutar bem, escutar de verdade, refletir, rezar, para poder dizer a palavra certa ou, se for o caso, não dizer nada, como a irmã disse. Não precisamos revidar, debater com quem pensa diferente e não está disposto a um verdadeiro debate, um debate construtivo. O importante é que a gente tenha coerência também com aquilo que a gente acredita e viva os valores que a gente, pelo menos, diz defender. Porque muitas vezes há alguns comportamentos aí que defendem valores, mas só no teclar, nos dedinhos, mas na vida está um pouco distante. Bom, quero agradecer então a participação da irmã Helena Corazza, querida amiga, religiosa paulina, comunicadora, uma história dedicada, uma história de vida dedicada à comunicação da igreja no Brasil e sempre colaborando conosco aqui no Ponto 3. Obrigado, irmã Helena, pela participação. Obrigado também, Marcos Túlios, que desde Belo Horizonte e continua também colaborando na reflexão e na animação dos comunicadores em nossas comunidades. Obrigado, Marcos. Uma alegria, obrigado. E obrigado também a você que acompanhou hoje o Ponto 3. Na semana que vem nós estaremos de volta. Um grande abraço e até lá.